tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a missionária Silvia Schmidt e você está no canal Mensagens Bíblicas. Nessa tarde eu peço a você que ative o sininho e inscreva-se também no canal. Nessa tarde eu quero deixar para a sua meditação a palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Palavra bem conhecida, mas tem pontos que nos chamam bastante atenção. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Aqui, nesse pequeno início do texto, já nos diz aqui a respeito de quem era o esposo daquela viúva. Ela diz que era um homem temente ao Senhor. E isso fez com que ela fosse ao servo do Senhor, profeta Eliseu, dizendo para ele: Tu sabes que meu marido, teu servo, era temente ao Senhor. Então, deu ali o direito a ela de saber que tinha um profeta que conhecia o esposo dela e sabia que era um homem fiel, que vivia a palavra. E ela foi a Eliseu dizer para Eliseu da condição que ela estava vivendo e que, após a morte do seu esposo, os credores queriam levar seus filhos por dívida que ela tinha com o esposo dela tinha. E Eliseu diz assim para ela, e Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Então, até aqui, Eliseu estava ali pego naquela situação meio que de surpresa. O que eu hei de fazer? Mas também ela foi ao profeta, um homem temente a Deus, a um homem que vivia a palavra do Senhor, que seguia o chamado, os preceitos do Senhor Jesus. E diz-me, o que tens em casa? Aí Eliseu lhe faz essa pergunta: diz-me o que você tem em casa. Ele já sabia que ela tinha uma dívida e ele sabia que ela não tinha como resolver aquela situação de pagar aquela dívida. E ele pergunta para ela: o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela se lembra de que ela tinha em casa uma botija de azeite. Muitas das vezes você pode até não ter nada em casa ou pensar que você não tem como resolver uma situação, mas o Senhor sempre vai te despertar para uma situação, um ponto que vai vir servir de meio para Ele abençoar a sua vida. E aquela viúva, aquela mulher, ela se lembrou que tinha uma botija de azeite em casa, só o que ela tinha. Mas o Senhor não precisa de muito para te abençoar, para te dar vitória. Basta que você venha crer, basta que você venha receber a palavra e venha confiar no agir do Senhor. E aí, então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Aí ele já está debaixo, da ordenança do Senhor, usado pelo Espírito Santo, e diz àquela viúva: vai, pega vasilhas emprestadas com a sua vizinhança, não poucas, muitas vasilhas. Ali o Senhor já estava orientando a Eliseu o que dizer àquela esposa, como ela conduzir. Então, entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então, ela recebeu uma ordem, recebeu o que fazer do homem de Deus, do profeta Eliseu, e ela foi para a sua casa, pediu aos seus filhos que arrumassem vasilhas emprestado, e entrou para o quarto e começou a colocar o azeite. Ela não retrucou, ela não duvidou, ela creu, ela recebeu a palavra. Ela sabia que o Senhor estava no controle da vida dela, porque ela estava diante de um profeta e o marido dela também era um homem temente ao Senhor. E em momento difícil, o Senhor, ele não desamparou aquela mulher, a família daquele homem que antes servia a ele em espírito e verdade. E aquela mulher, debaixo da obediência a Deus, debaixo da
aceitação da palavra do homem de Deus, foi para casa e pôs ali o azeite naquelas vasilhas, que ele disse que arrumasse e que não fosse poucas, muitas vasilhas cristãs. E ela foi e se trancou com seus filhos, e eles traziam as vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E o Senhor, ele deu de acordo com aquilo que era necessário para a vida daquela mulher. E o texto vai dizer que ela encheu aquelas vasilhas e ela pôde vender aquele azeite para aquelas pessoas que precisavam, e ela viveu, ela teve que comer, como se sustentar, ela e toda a sua família. O Senhor pôde abençoar, porque ela obedeceu. Ela se lembrou que na casa dela tinha um pouco de azeite, e ela disse para o profeta que tinha somente aquele azeite. E através daquilo que você tem, que é a sua fé, é a sua perseverança, o Senhor, ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai te direcionar até aquilo que você deve fazer para que você venha a ser bem-sucedido. Mas para isso você tem que estar na orientação da palavra e na obediência ao Senhor e pôr a sua fé em prática. E o Senhor, assim, ele vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe você nessa tarde, que você venha receber essa palavra e que você venha se direcionar pela palavra do Senhor, porque o Senhor tem bênção para a sua vida, mas ele só abençoa aquele servo, aquela serva que anda em obediência a Deus, e fé é o que faz com que nós alcançamos a bondade, a misericórdia e os cuidados do Senhor para com a nossa vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma excelente tarde para você. A paz do Senhor Jesus.